Olá, bem-vindo ao Divergente Cast, o podcast onde discordar faz parte. Hoje a gente não vai falar só de opinião, a gente vai também falar de realidade, tá? Feminismo versus masculinismo. Igualdade ou escolha de quem proteger. E para resolver essa divergência, para a gente entender o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que está acontecendo na rua, em casa, no trabalho, eu convidei a doutora Silvia Michele, ela é advogada e ela vai nos dar o olhar jurídico das situações que a gente vai trazer aqui alguns subtítulos para você entender melhor o que é o feminismo contra o masculinismo nos dias de hoje. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Divergente Cast. Olá, Alan. Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, pela confiança aí no meu trabalho. Sou Silvia Michele, advogada com 13 anos de atuação, pós-graduada, especialista em Direito de Família e Sucessões e com ênfase em violência doméstica e em Direito Civil. Vamos lá, para a gente entender o que é o feminismo de uma forma geral, sem partir muito para as vertentes. Por que surgiu o feminismo? O feminismo ele não surgiu para criar antagonismos, né? Mas sim para corrigir desigualdades que impediam e ainda impede as mulheres de exercer direitos básicos de condições, né? O feminismo ele luta principalmente contra o machismo estrutural. O machismo estrutural ele vem enraizado na sociedade, né, Alan? E infelizmente hoje nós não podemos dizer que o machismo é só de homens. Nós temos uma estrutura tão complexa, uma cultura muito difícil, que nós vamos levar muitos anos ainda de trabalho, que infelizmente algumas mulheres, elas mesmas praticam o machismo. Então, hoje em dia, existe uma igualdade real ou percepções diferentes? Ao meu ver, não existe uma igualdade real. Nós estamos lutando para que essa igualdade exista, né? Por exemplo, quando eu digo para você, piadinhas que acontecem com mulheres, né? Que a sociedade julga ser normais. Isso não é normal. Então, o que vem se lutando é que todos tenham igualdades de condições básicas, né? Homem e mulher é igual? Não, não é, né? Não é igual a estrutura física, Biologicamente somos biologicamente somos diferentes. Mas que hoje há igualdade, não. Nós estamos lutando para que essa igualdade exista. Então, baseado na Constituição, quando a Constituição fala assim, todos são iguais perante a lei. Não, não são. Igualdade formal, ela é diferente de igualdade material, né? Todos somos iguais perante a lei, mas a própria Constituição Federal, ela autoriza que o Estado atue com o mais fraco. Por exemplo, para equilibrar a corrigir balança. isso, para corrigir desigualdades, né? Vamos falar, eu acho que a gente vai falar bastante nesse episódio de violência doméstica. Para que ela atue, não só isso, tá, Alan? Mas para que ela atue com o mais vulnerável, que num contexto de violência doméstica, o vulnerável ali é a mulher. Esse movimento feminista, ele é mais ideológico ou ele está realmente baseado na realidade? Alan, falar sobre o movimento feminista, eu vou ter que emitir a minha opinião, né? Eu sou contra extremos. Nós temos aí extremos dos dois lados, feminismo e machismo, né? Masculinismo, né? Como você citou. Mas ele surgiu, né? Uma ideologia que hoje nós lutamos pela igualdade. Indo agora aqui para o subtítulo Igualdade versus a Proteção, tem um questionamento aqui. Tratar diferente é justiça ou é privilégio? O que a lei brasileira fala? O direito brasileiro, ele não legitima privilégios, né? Ele legitima correções necessárias para que a igualdade seja efetiva. Então, negar uma proteção diferenciada para quem comprovadamente está em desvantagem não seria privilégio, não seria igualdade, seria omissão estatal. Bonita essa frase aí, minha doutora. Mas a lei, ela busca a igualdade ou ela busca a compensação? Alan, é o que eu acabei de te dizer. Igualdade formal de igualdade material são diferentes, né? Não tem como nós falarmos
igualdade, sendo que há uma situação de vulnerabilidade. Então, ela busca essa compensação dos vulneráveis para que eles se transformem em iguais. Agora, doutora, a gente vai entrar num subtítulo aqui mais polêmico, tá? Violência doméstica. São 14 leis que foram criadas para proteger mais as mulheres. Mas funciona? É eficiente? Alan, a violência doméstica, nós temos a Maria da Penha, né, que foi um grande avanço. Ela caminha na celeridade da proteção, porque ela é uma lei preventiva também, né? Além de tudo, ela prevê e ela coíbe, ao mesmo tempo ela coíbe a prática do ato, né? E falar em violência doméstica, muitas pessoas desconhecem. Nós temos 5 formas hoje de violência doméstica, que é a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Tem mais uma. A física. A principal, né? Tô com o tema fresco na cabeça, li bastante. A física. Hoje, muitas pessoas acham que violência doméstica é só violência física. Mas quando nós chegamos na violência física, essa mulher, ela já passou por vários outros tipos de violência. Às vezes, não todas. Vamos lá, só para deixar o pessoal de casa mais sabendo, né, diferenciar. O que é violência patrimonial de forma resumida? Violência patrimonial é você controlar as finanças da mulher. Ela não ter acesso, por exemplo, ela recebe o salário, o homem é quem domina o salário dela, ou ela não ter acesso a nenhuma conta bancária. Então, é você minar. Ou ela também não saber quanto que eu recebo, o que eu faço com o meu dinheiro. Exatamente. Então, assim, mas o importante ali é tirar dela o que ela recebe. Por exemplo, eu domino o seu salário, vou pegar o seu salário e eu vou falar com o que você deve gastar, se nós vamos gastar com isso, se nós não vamos gastar com isso. Ou, por exemplo, vender imóveis escondidos numa união estável, por exemplo, que não precisa se você não... A gente vai entrar em outro tema, mas é importante falar, se não... Numa união estável que não tem como comprovar, não precisa da anuência, minar esse tipo de situação, esvaziar o patrimônio, deixar a mulher realmente e totalmente dependente financeiramente do homem. Tá. A violência sexual, o próprio nome já diz, mas num casamento, para me entender, a gente está casado, tal, eu chego em casa do trabalho, tomo um banho e tal, a gente deita na cama e eu tô com apetite sexual. Eu te procuro e você não quer. Falar, não tô legal hoje, tô com dor de cabeça, eu tô cansada, eu fiz muita coisa em casa, eu cuidei dos filhos, mas eu insisto e acabo por conseguir ter a relação carnal. Isso entra como violência sexual? Entra sim, Alan. Se a mulher não é não. Se a mulher disser não... Mesmo casado? Mesmo casado. Existe o estupro marital. Então, se a mulher disser não... e não for consentido e o homem a obrigar a praticar o ato, sim, é um estupro. O que mais que pode entrar nessa violência sexual? Basicamente, quando a mulher fala não é não... Alan, existem várias vertentes, né? O homem obrigar, por exemplo, ele assistir a mulher praticar o ato praticar o ato com outro homem para que ele assista, ou a mulher assistir ele praticando o ato com outra pessoa, entraria sim nessa violência sexual. Violência física, tapa, um empurrão, puxão de cabelo. Exatamente. A psicológica? A psicológica, a gente costuma dizer que a violência doméstica, ela começa pela psicológica, né? Ela foi inserida recentemente na Lei Maria da Penha, né? E ela é muito importante, Alan, porque são formas sutis de você minar a mulher. Por exemplo, você fala para a mulher, sua roupa está muito curta, nossa, você não é boa no que você faz, você deve se afastar da sua família. O agressor, o abusador, ele tenta isolar a vítima de qualquer contato. Para quê? Para que ela fique naquele relacionamento tóxico. Para que ele exerça o domínio sobre ela. Para que ele exerça o domínio. Principalmente, às vezes, a vítima conta com redes de apoios, apoio que alerta sobre aquilo. Então, para ele, o ideal é que a vítima fique isolada.
Só que assim, pode se passar 10 anos e ela acaba não percebendo muitas das vezes que isso é um abuso psicológico. Isso, muitas mulheres, Aula, não têm essa percepção, né? Muitas mulheres, inclusive, que já se divorciaram, que hoje têm os filhos com um agressor ou abusador, só hoje elas entendem, através de terapia, que elas foram vítimas e muitas ainda continuam sendo. Isso tem a ver com, igual você falou, do machismo patriarcal, porque ela, quando filha, o pai a coibia dos amigos, de sair, das roupas. Então, quando ela se casa, o marido tem os mesmos comportamentos, ela acaba achando que é normal. Exatamente. Hoje nós caminhamos, né, para que as pessoas comecem a entender, porque, como eu disse, eu repito, nós temos o machismo enraizado na nossa sociedade. Então, muitas piadinhas, às vezes, você pintou o cabelo, você está horrorosa, ficou horrorosa. Então, isso entra assim, Ala. Às vezes, ela acha que aquilo é normal. Muitas mulheres, muitas vezes, elas descobrem isso no divórcio, né? Não houve violência física, não houve violência moral, não houve violência patrimonial, mas ao se divorciar, ela também não procurou terapia. E isso é muito triste quando ela senta na mesa com um profissional do direito. O profissional do direito, né, é que nem eu falo, eu sou advogada. Se quando a minha cliente senta na minha mesa e relata esses tipos de abuso, o que a gente orienta? Olha, provavelmente você foi vítima de violência doméstica, mas eu não atuo como psicóloga. Quem vai psicóloga, psiquiatra, né, que são da área da saúde. Então, qual é o primeiro aconselhamento? Que ela procure ajuda terapêutica, até porque romper esse ciclo, e muitas vezes, como você falou, ficou casada há 10 anos. Ficou casada há 10 anos porque romper o ciclo é muito difícil. Por exemplo, numa violência patrimonial, por que a mulher demora tanto para comunicar um abuso? Muitas mulheres demoram para comunicar, por exemplo, porque elas não têm como se manter. Elas dependem do marido, elas têm filho pequeno, então elas vão sofrendo reiteradas agressões dentro de casa, porque elas têm medo de como vai ser com o divórcio, como que elas vão se manter. Elas não têm emprego, depende exclusivamente da renda dele. Como eu vou denunciar o meu marido? Onde eu vou viver? Não tem uma rede de apoio. Então, isso dificulta muito. Nós temos hoje dados alarmantes de violência doméstica, mas elas continuam acontecendo e muitas mulheres não têm conhecimento que elas estão passando pelo tipo de violência, principalmente a psicológica. Quando você fala que a gente não está sabendo, eu vou relatar um caso recente que chegou a mim, onde uma mulher, casada há vários anos, chegou numa vias de fato de discussão com o marido e foi agredida, tá? Ela chamou a polícia não fez nada. Então, aí que Faz um boletim online, só que assim, ela estava em casa, o marido agrediu ela chamou a polícia. Como é que a polícia vai embora? Ela volta para dentro de casa com o marido lá mais bravo ainda, porque se ele já tá nervoso, já chegou a cometer uma agressão. O que passa na cabeça da mulher? Porque se ela volta, aí pode acontecer até coisa pior. Então, assim, por isso que eu perguntei se a lei de fato funciona. Ala, a lei ela é bem forte, ela precisa de ajustes ainda, mas o que acontece? Você tem 48 horas, né? O juiz tem 48 horas para deferir as medidas protetivas ou não, mas nós não temos um trabalho do Estado para quê? Nós temos a lei no papel, mas nós não temos um trabalho do Estado que faça com o quê? Não, faça primeiro a conscientização, né? Das mulheres e dos próprios homens, que muitos às vezes também praticam sem saber, o que eu acredito ser minoria, mas nós não temos o efetivo amparo estatal. Então, o que acontece? Desculpa te interromper. Então, o que acontece num caso como esse? Depende muito da cidade, depende muito do município, depende muito do preparo. Por exemplo, você me disse que quem atendeu a ocorrência mandou ela voltar para dentro com o agressor. Essa mulher, e fazer um boletim online. Essa mulher poderia ter sido vítima de um feminicídio. Por culpa de quem? Do Estado. Então, o que eu entendo?
Quando os deputados, senadores, sentam lá e fazem as novas legislações, nova lei, ah, beleza, que linda, aprovou. Mas eles aprovam sem antes estudar como eles vão colocar isso na prática. Porque o que eu entendo? Lei da Maria da Penha, certo? Eu acho que toda cidade deveria ter uma delegacia da mulher, 24 horas, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer. E qual que seria a primeira medida mais fácil? Você falou que são 48 horas, né? Para o juiz poder determinar alguma coisa que seja feito. Essa delegacia da mulher não poderia ter um lugar para amparar essa mulher? Para tirar de perto do agressor, para não acontecer coisa pior? Na verdade, Alan, é 48 horas, mas é o que eu te falei, depende da cidade, do município, às vezes a gente tem esse deferimento em horas, né? Às vezes a própria autoridade policial, na delegacia da mulher, já requer, já dá Mas as aí na lei medidas não poderia, que protetivas. nem eu falo assim, Mas tudo que a gente faz, a gente consegue melhorar. O problema, o Alan, não é a lei. O problema é a cultura, o problema é o Estado colocar em prática o que está no papel. É isso que eu acabei de falar. Se eles vão fazer uma lei, eu acho que antes deles aprovarem uma lei, já levantar tudo o que eles precisam para essa lei, quando entrar em vigor, realmente valer. Se a ideia é salvar vidas, se é salvar as mulheres, proteger mais, do que adianta colocar uma lei para entrar em vigor só para dizer que colocou? É o que eu concordo com você. Porque Nós assim, você falou precisamos de de política. feminicídio, Isso, nós só para te contextualizar um dado que eu puxei. A cada quatro, não, são 4 mulheres por dia, 4 a 5. 4 a 5 por dia que morrem por feminicídio, fora as outras tipificações de crime, certo? Então Sim. são mais, pode se morrer 10, 15 mulheres por dia, tá? A lei tá aí, no papel ela funciona, certo? Mas na prática não. É o que eu tô te falando. Nós precisamos de uma política pública. Política pública envolve o quê? O assistente social, o psicólogo. Hoje, por exemplo, há muitas cidades que falham com os psicólogos da rede pública. Então seria né? legal cada cidade ter, tipo assim, uma casa da mulher com esses profissionais. Muitas têm, Alan, muitas têm, mas aí é o que eu tô te falando. Se você tá me relatando, né, que houve um policial militar, que ele tá ali para defender o ser humano, independente. Hoje nós estamos falando de uma mulher em específico. Como ele manda essa mulher voltar para dentro do lar com um ofensor lá dentro? Então, na cabeça dele, aquela briguinha de casal, não vai dar em nada. Exatamente, porque está enraizado na sociedade esse machismo estrutural. É uma discussãozinha boba, mas esse profissional também pode sofrer as medidas cabíveis, né, pela conduta dele, né? Porque se num caso desse ocorre um feminicídio, por exemplo, e aí houve o atendimento da ocorrência, ele pode sofrer sanções. Só que hoje eu coloco para você, se a mulher ela não tem a ideia que ela está sofrendo uma violência doméstica, vamos supor, nós estamos falando lá da mulher que só cuidou da casa a vida inteira, não vê que aquilo é uma violência psicológica. O policial chega na porta da casa dela, manda ela entrar, ela entra, o que pode acontecer? Pode realmente acontecer um feminicídio. Por isso que eu falo, a agressão física e o feminicídio são os últimos estágios da violência doméstica, né? Então, assim, a gente alerta, né, quem está assistindo, para que procure sempre apoio terapêutico, se vê que o casamento está enfrentando alguns problemas, se vê que o marido está sempre rebaixando a mulher, que procure ajuda, se não tem condição de... O SUS oferece psicólogos, bons psicólogos, a gente sabe que é uma minoria ali que não trabalha como deveria, mas se ela não se sente bem em procurar muitas relutam, Alan, né, em procurar, mas que aí tem você uma acha que é o rede medo do marido descobrir que ela foi e ter Pode uma ser represália? pode ser também, Alan. Pode Você acha ser. que também é por causa do medo que muitas não denunciam, que acaba... Sim, muitas vezes pelo medo. Porque vamos tratar aí de uma mulher do campo, por exemplo, né? Como que ela vai ter a ideia que ela está sofrendo esse tipo de violência? Para onde ela vai? Então, muitas realmente passam a vida, talvez não morram pelo feminicídio, mas passam aí a vida
num ciclo de abuso. E é muito importante o acompanhamento psicológico para essas vítimas, porque causam danos, às vezes irreversíveis, né? A gente atende mulheres que até hoje a gente está ali no meio de uma discussão e está discutindo guarda, ainda está discutindo pensão, e que mesmo com a medida protetiva, às vezes ela liga e fala, isso me ativa gatilhos. Gatilhos de quando eu vivia com ele e não sabia. Então, em resumo, a gente tem esses 5 tipos de abuso, certo? Sim. Moral, sexual, patrimonial, físico e psicológico. Psicológico. Certo. Até chegar nas vias de fato, que seria o feminicídio. Mas eu sou um cara leigo. O físico tá ali, físico e feminicídio. Mas o que, assim, pra mim entender, Uhum. vou te dar uma situação hipotética que eu preciso entender o que é o feminicídio. Porque eu sempre vejo, mulher morreu por ser mulher. O que é esse morreu por ser mulher? É quando, vamos supor que a gente é casado, eu chego em casa e te pego me traindo. Vou lá e te mato. É um feminicídio ou um crime passional? Vamos lá. Primeiro é preciso esclarecer, nem todo crime contra a mulher é um feminicídio, né? Há um inquérito policial, há toda uma investigação, né, que vai conduzir para dizer se foi feminicídio ou não. Numa situação, nesse seu exemplo, nessa sua hipótese, se o crime foi cometido porque ele descobriu a traição ali num momento de forte emoção, ele chegou a cometer o crime, ele vai responder por homicídio, mas não por feminicídio. Claro, tem que ver se há qualificadoras, mas o que vai ser investigado? Esse histórico, o histórico aí do casal, né? Porque, por exemplo, eu peguei ela me traindo, mas havia um histórico de violência nesse período. Se havia um histórico de violência física, sexual, patrimonial, que seja, aí sim é um feminicídio. Agora, se foi assim, eu peguei minha mulher me traindo, nós sempre vivemos bem, nós nunca tivemos problema, eu peguei minha mulher me traindo e eu matei. O feminicídio tem um agravante a mais na pena? Sim, é um crime hediondo, né? Tem os aumentos de pena. É vedado a saída, existe um rol bem maior para o feminicídio. É um agravante, por exemplo, se a mulher estiver grávida, então tem sim, ele é um crime hediondo. Entendi. E agora vamos assim, só para me entender então, na minha cabeça, entender o que é feminicídio. A gente é um casal, tá 10 anos juntos, só que nesses 10 anos eu cometo todos os tipos de abuso, certo? Patrimonial, físico, sexual, moral. E numa briga que a gente tem, que você já não tá aguentando mais, tal, você acaba surtando, eu também, só que por eu ser homem, eu sou mais forte, tal, acabo te assassinando. Esse é o clássico feminicídio. Isso, esse é o feminicídio. Então todos os 5 abusos que culminam em morte. Ou, por exemplo, você pode ter praticado violência psicológica aí por vários anos, né? Às vezes física também. Aí você decide separar de mim e eu não aceito. Exatamente. O fato de você não aceitar aquele poder de posse do homem sobre a mulher já se enquadra no feminicídio. Então agora eu entendi o que é o feminicídio. Igual eu te falei, eu sou leigo. Por exemplo, quando eu vejo assim, que eu vou falar assim, ó, não sou... Vou entrar num âmbito meio que político aqui, não queria, mas tudo bem. Mas quando eu vejo o pessoal da esquerda, feminicídio, um homem matando mulher, porque ela é mulher, eu não entendia. Mas, cara, eu falo, ninguém sai na rua e mata uma mulher porque ela é mulher, entendeu? Eu acho que todo crime tem uma motivação. Ou é uma briga de trânsito, ou é um assalto seguido de morte, ou é uma traição, N motivos. Mas agora eu consigo entender o que é o feminicídio. Quando nós falamos em 4 a 5 mulheres, não quer dizer que morram 4 a 5 mulheres por dia no Brasil, por exemplo, né? Nós estamos falando que 4 a 5 mulheres foram vítimas de feminicídio. Por exemplo, eu estou no trânsito e eu sou vítima de um latrocídio, né? Veio 2 assaltantes e me matou. Não é um feminicídio. Entende? Então, assim, talvez as pessoas, acredito até você, tinha essa dúvida. Morreu porque era mulher e foi feminicídio. É que eu já vi, assim, vários grupos de esquerda,
quando tem esse tipo de pergunta tal, é lógico que foi feminicídio, que não sei o que tem. Eu até penso se realmente a galera tá buscando melhorar as leis aí para proteger as mulheres de fato, porque no discurso é uma coisa, na hora que chega na lei, vota de outra forma. Mas deixa a política para lá, tá? Agora eu te pergunto assim, tem equilíbrio quando é o homem a vítima? Como assim? Desculpa, equilíbrio. Se eu sou o homem e eu sou a vítima, se eu faço uma acusação, tô sofrendo um abuso psicológico por parte da minha mulher, como que é tratado? É da mesma forma? É o mesmo peso, a mesma medida? Ou são dois pesos e uma medida? A verdade é que sim, o homem é protegido, mas não da mesma forma que a mulher. O homem, ele tem que procurar medidas cautelares baseadas no Código de Processo Penal, né? Às vezes são mais céleres quando realmente evidencia um dano irreparável, por exemplo, a mulher ameaça de morte, há indícios que ela vá cometer ali o crime. Então, assim, o homem tem sim os remédios processuais, né? Mas que são medidas cautelares do Código de Processo Penal. Porém, por quê? Por que não existe um João da Penha? Se nós analisarmos hoje em números, é que eu não trouxe os números aqui, né? Advogado sempre é péssimo com número. É bem pequeno uma parcela de homem que sofre esse tipo de abuso. Até porque, vamos colocar, se fosse eu e você, olha o meu tamanho. Eu discordo. Claro, a gente tá aqui pra Não, discordar. mas eu discordo por quê? Eu tava buscando dados. Não é feito pesquisa por nenhum órgão governamental ou independente sobre a quantidade de homens que morrem ou que sofrem abusos também no relacionamento. Mas, pegando um baseamento global de estatística, é quase igual. Se você abrir seu celular agora e colocar no Google e colocar assim, casos de mulheres que mataram os companheiros. Cara, em menos de, tipo assim, você vai baixar mais de 50, só rolando a BAD nas últimas semanas. Só que eu acho que, tipo assim, não tá tendo também a preocupação. Alan, mas é o que eu te falo. Para mudar, por exemplo, a mulher matou o companheiro. Nós temos que analisar, cada caso é um caso. Nós temos que analisar o contexto. A mulher matou o companheiro por quê? Muitas matam para se defender, né? Então, assim, o homem tem o remédio processual. Então, se não há estudos, por que não há estudos? Por que não há, por parte dos homens, esse tipo de movimento? Por isso que você discorda de mim e eu discordo de você. Se nós tivéssemos um grande número de homens que sofressem abusos de mulheres, que estariam em situação de vulnerabilidade, você concorda que esses homens estariam recorrendo ao Poder Judiciário, aos meios que eles têm disponíveis para isso? E aí sim, conseguiria-se ter um estudo? Então, por que não se tem um estudo? Aí você não pode generalizar, como você estava achando lá atrás, que 4 a 5 mulheres que morreu porque é mulher. Não, hoje, ok, porque realmente, às vezes matou mesmo, porque o homem realmente estava nessa situação, mas se não há um estudo, por quê? Porque o homem não procura, não denuncia. E se ele não denuncia, ele não denuncia por quê? Porque ele não tem provas. Ou então porque o homem se sente tão seguro que nada vai acontecer com ele. Briguei com a minha mulher, levei um tapa na cara. Então, ela jogou um copo em mim. Então, mas tá tranquila, ela tava nervosa, não vai acontecer nada. Aí quando acontece as dias de fato, ele não denunciou, não falou nada. Então, mas aí você concorda? O masculinismo não deveria defender isso ao invés de atacar? Porque o que o feminismo busca, né? Acabar com a vulnerabilidade, proteger o vulnerável, desculpa. O feminismo busca isso. Então, o masculinismo busca o quê? Esse movimento busca o quê? Aí eu te respondo. Porque se vocês têm se há um movimento masculinista, por que nenhum homem... Tem, em vez do masculinismo ser contra o feminismo, ele devia ser a favor de procurar por que os homens estão sofrendo e ajudar os homens. Da mesma forma que as feministas buscam... Mas então, o grande problema é que eu defendo o feminismo, mas não defendo o extremismo, né? Eu defendo o quê? O diálogo.
né? Tem que haver diálogo. O feminismo não foi colocado para criar uma guerra de sexos, né? Então, assim, o que a sociedade hoje olha é feminismo. Então, o masculinismo, eles estão aqui para brigar. Não. Se você, homem, por exemplo, sente, eu sou vítima, por que eu não procuro? Por que não há um movimento nesse sentido? Mas é igual como você falou. Você é uma feminista que não é extremista. Isso. Só que assim, nas redes sociais, o que a gente vê? O que noticiado? Né? O que o pessoal busca mostrar? Só as feministas queimando sutiã, são as feministas falando na internet, o homem deve acabar, o mundo seria melhor sem homem, homem não presta, todo homem é um estuprador em potencial. Algumas, não todas. Só que isso é o que é espalhado aos 7 ventos. E será que não é por causa desses comentários também que aí surgiu o masculinismo se defendendo, tipo, nem todo homem é igual, nem todo homem é estuprador em potencial, nem todo homem não presta, entendeu? Será que não é para rebater algumas falas? Porque tudo tem. Quando a gente entra em rede social, aí eu acho que a gente vai acabando adiantando alguns assuntos que a gente vai falar sobre o Red Pill, por exemplo. Hoje o Red Pill, ele é um movimento que ele dissemina ódio às mulheres, descredibiliza as mulheres. Mas todos? Os Red Pills? Todos? Sim. Sim. Então, assim, ele é um movimento que ele tem que ser combatido, né? Eu acho que liberdade de expressão, eu acho não, né? O direito, liberdade de expressão é diferente de você incitar ódio. E isso vale para os dois lados, né? Porque, por exemplo, depende muito do que a pessoa está assistindo, né? Por exemplo, se ela assiste lá o que você disse, que rasgar o sutiã, nenhum homem presta. Então, isso também é extremo, né? Porque a gente não está falando que 100% de homem é ruim e 100% de mulher é ruim, né? Então, como eu disse, tem que ser aberto ao diálogo e tem que haver diretrizes, sim, com relação a publicações em redes sociais. Infelizmente, isso não como se diz, cercear o direito, é não incitar o ódio, né? Não ir para as redes sociais e incitar o ódio, porque sempre vai haver discurso de ódio, né? Mas qual que é um discurso de ódio que você já viu de um Red Pill? Como que é esse discurso de ódio feito? Então, recentemente, né, teve um caso de um Red Pill que ele parece que... Eu não me atento muito a esse tipo de coisa em rede social, né? A gente tem que ser seletivo com o que a gente assiste, mas a gente tem que acompanhar também. Que ele menospreza a mulher, por exemplo, um episódio recente, mulher que tem tatuagem de borboleta. É uma mulher vulgar, é uma mulher, eu não gostaria de usar um termo pejorativo, mas é uma mulher que sai com vários homens, que não quer nada sério. Se você escolhe falar assim. E aí... Nos termos dele, não nos meus. Em contrapartida, há um movimento, por exemplo, vamos fazer um mutirão para as mulheres tatuarem borboletas. Então, assim... são muito... olha o extremo disso, né? E aí, esse mesmo líder Red Pill, ele foi acusado, né? Não sei o inquérito como tá, porque é segredo de justiça também, não li reportagem nenhuma. Mas algumas provas foram apresentadas pela imprensa de violência contra a mulher que ele estava. Então, isso acho que já diz muita coisa, né? E isso acaba... o movimento em si acaba descredibilizando. Por exemplo, é um absurdo você ver a mulher que tem tatuagem de borboleta, a mulher não presta, é uma mulher da vida, né? E aí, os seguidores do movimento acreditam piamente naquilo. É a mulher de 40 anos que não casou. Não, realmente, essa mulher, ela não é boa para ser sua companheira. Mulher 30 a mais, na verdade, eles colocam aí a mulher 30 a mais. Hoje a gente tem que entender, por exemplo, que uma mulher foca na carreira, elas estão casando cada vez mais tarde. E a gente está vindo aí com algo que nós estamos tentando avançar, e aí surge um movimento desse, que é um grande retrocesso. Entendi. Vamos partir para um outro assunto aqui agora?
Guarda e família. Pai e mãe têm o mesmo peso na prática? Sim, né? O poder familiar é de ambos os pais. Mas por que sempre a voz da mulher é mais ouvida do que a do homem? Ela não é bem assim, isso é um mito, né? Hoje no Brasil, o nosso ordenamento jurídico, a regra é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é o quê? Ambos os genitores decidem sobre a vida da criança. Saúde, educação, esporte, tudo que é o principal da criança, né? Existem alguns outros tipos de guarda. Antigamente, meados de 2000, era a unilateral, em que um dos genitores detinha a guarda unilateral, e isso abriu brechas para a lei da alienação parental, porque falava, a mãe não deixa eu ver o filho, a mãe está implantando memórias. E temos a guarda alternada, que não é utilizada no nosso ordenamento, mas muitas vezes é inserido por acordo entre os pais, passa 15 dias com um pai, 15 dias com a mãe, e a guarda nidal, né? Muitas pessoas desconhecem. Por exemplo, você mantém a casa e quem sai são os genitores. Por exemplo, 15 dias eu, mãe, fico, aí daí 15 dias o pai vem e fica e a criança permanece naquele ambiente. Mas são guardas que não são utilizadas no nosso ordenamento jurídico, tá, Alan? Entendi. O sistema nosso, ele protege a criança ou ele favorece um lado? O nosso sistema é o princípio do melhor interesse da criança, né? Então, não importa a discussão entre adultos, o que importa especificamente é a proteção da criança e do adolescente. Agora eu vou te fazer algumas perguntas só para mim poder elucidar mais a minha mente. Vamos de novo partir para a suposição. A gente é casado, a gente tem 2 filhos, a gente decide se separar, certo? A gente mora em Jaguariúna. Daqui 1 ano você decide ir embora para outro estado e levar as crianças. Como é que fica? Então, aí você precisa de autorização, né? Porque a menos que seja muito justificado, Alan, por exemplo, é por um motivo de trabalho, porque eu preciso crescer na minha carreira. Aí os pais precisam estudar uma forma ou o judiciário decidir como que vai ser feito isso, né? Por isso que eu falo que o filho é um vínculo importante. O que seja menos gravoso para a criança, porque, só para finalizar, é um direito da criança conviver tanto com o pai quanto com a mãe. E vamos colocar um outro fator aí. Não é por trabalho, não é por carreira. Você conheceu uma outra pessoa e quer ir morar com essa outra pessoa em outro lugar e levar seus filhos. Aí o pai vai ter que pleitear, né? O pai, vamos supor, depende muito, é o que eu falo, são casos específicos, Alan, né? Então, são decisões isoladas, né? Que a gente sabe que isso não acontece todo dia, mas acontece. Então, assim, eu quero construir minha vida, vou casar e vou morar, tá? Mas como vai ser estipulado a convivência, né? Tem pai que não se importa, por exemplo, pode ir. É um peso a menos. Infelizmente, é muito triste falar isso, mas a gente vê. Sim. Então, o pai tem que comprovar que ele precisa, ele quer exercer o direito dele de convivência, e a mãe tem que se adequar a isso. Aí ele poder exercer o direito de convivência dele. Outro assunto relacionado também é essa parte aí. Tá entre relações e responsabilidades. E que eu dou um adendo aqui, que é essa pensão socioafetiva, tá? Eu acho que eu não tinha te passado isso aí antes, foi pega de surpresa. Vou te dar o que se conversa, vou falar uma arada nos bar, os solteiros, tá? O que a gente conversa em bar? Essa lei aí vai lascar agora, hein? Por quê? Eu vou lá, conheço uma mulher que tem 2 filhos pequenos, me relaciono com ela 3 anos e eu trato as crianças como sendo minhas, certo? Busco na escola, faço festa de aniversário, dou presente, sabe? Converso, dou conselho, mas eu não sou pai biológico. O relacionamento acaba por qualquer motivo. A gente decide que não tá legal, a gente vai se separar. Por que eu, não sendo pai biológico, preciso pagar pensão
para essas crianças? Vamos lá, Alan. O direito de família, a teoria do afeto é um dos principais pilares, né? Filiação não se resume a DNA. Vamos supor, você teve aí 3 anos com uma pessoa e você, por mera liberalidade, decidiu que você iria tratá-lo como filho, correto? Então, assim, você deu afeto à criança, a um adolescente. Você criou ali expectativas. Crianças, adolescentes não são objetos. E eles não podem sofrer sanções pelo rompimento dos pais. Então, por exemplo, hoje eu considero ele meu filho. Ah, terminou o relacionamento, ele não é nada meu. Então, assim, sim, pode haver a pensão socioafetiva. Aí que é o pulo do gato. O que a pensão vai resolver se não tem mais a minha presença? Se é uma afetividade, subentende-se que a minha presença vai suprir esse afeto. Isso, mas aí você também pode querer a convivência. Se, por exemplo, você imagina agora... No caso, eu, homem, posso pedir também para continuar vendo as crianças? Convivência, sim. Você é um pai socioafetivo, né? Hoje é multiparentalidade. Existe, por exemplo, nós estamos falando de um caso litigioso, mas existe, você consegue fazer em cartório com a anuência dos pais biológicos, você consegue ser pai ou mãe socioafetiva de uma criança. Né? E aí você pode pleitear seus direitos, porque realmente é o afeto, é aquele fim daquele relacionamento ali, não terminou. A criança, ela tem que ser protegida independente do litígio dos adultos, a proteção é para a criança. Os adultos pouco importam nesse caso. Então, assim, se você proveu, agora vamos nos colocar na questão de uma criança ali, ó. Você começou um relacionamento, a criança tinha 2, 3 aninhos. Você ficou aí nesse relacionamento por uns 7 anos. Essa criança vai ter 10, né? Então, ela te via como pai por todo esse período. Ah, não deu certo, então eu vou embora e não é mais minha filha. Como fica a cabeça dessa criança? Mas o dinheiro supre. Não, o dinheiro não supre, é isso que eu tô te falando, né? Aí... Então, mas na pensão socioafetiva, pelo que eu já vi aí algumas jurisprudências, o juiz entende que a pessoa deve pagar 6 meses, 1 ano, não é para sempre, mas o que o dinheiro vai resolver na cabeça da criança? Nada, mas é uma forma de compensação também, Alan. E aí é o que eu digo, se você... É uma pergunta bem difícil de responder, né? Porque se você... Ah, eu não quero mais ver a criança, mas você proveu muita coisa ali naquele período, vamos falar, por exemplo... ou seja, eu não estando lá, ela não vai mais conseguir ter aquelas coisas que eu proporcionava. Também a gente tem que considerar como um pai biológico. Então, para ela não ter aquela quebra de tudo, tipo assim, uns passeios, uma roupa, um brinquedo. Isso. Aí ela vai sentir o baque muito grande dessa falta. Isso. Não só presencial, como também financeira que eu proporcionava. Isso. Hoje a gente tem, inclusive, a tentativa de filiação pós-mortis, né? Que é no inventário. Então, é um processo demorado, não é um processo fácil, né? Pode demorar mais de 1 ano. Tem que haver provas concretas, né? Você tem que realmente ter agido como pai daquela, ou mãe daquela criança, né? Pelo aquele período, testemunha, fotos, rede social. Então, assim, é um processo moroso que muitas vezes... agora eu não vou me envolver por causa da socioafetividade. Não é bem assim. E isso descredibiliza um pouco as mulheres também, né? Porque eu sou mãe, ninguém quer porque vai ter que pagar pensão. Não, não é assim. Né? Vai depender realmente do vínculo que aquela mãe, aquele pai criou com a criança, com o adolescente. Entendi. Outro tema aqui, ó, que é bem falado aí nas redes, falsas acusações. Eu vou te dar um exemplo prático, tá? Do quando eu falo falsas situações e as injustiças. Há um tempo atrás estava sendo muito falado de um golpe que estão aplicando nas grandes cidades. No interior, graças a Deus, não tem essas coisas por enquanto, que eu não sei. Mas São Paulo, tá? O cara saía, uma festa, balada, barzinho, conhecia uma mulher, ficava ali e tal, dava uns beijos e o relacionamento ia crescendo. Até chegar ao ponto dessa mulher e ficar na casa do cara, tal, 1 dia, 2, 1 semana, tá?
O cara saía pra trabalhar, ela ficava em casa. Aí ela fazia um boletim de ocorrência, usando a Maria da Penha, tá? Por N motivos, agressão, abuso. Porque assim, se a pessoa, na noite anterior, teve relação sexual consensual, mas de manhã ela vai lá e fala que foi abusada, se eu fazer um corpo de delito, vai constar que teve relação, certo? E o peso da voz da mulher, nesses casos, é mais forte. E é certo, porque tem que proteger a mulher, concorda? Concordo. Esse cara era impedido de voltar pra casa, porque ela alegava que ela morava lá. Tava as coisas dela, tal, quando ia ver, ela tinha roupa, tinha tudo, tava lá, morava lá. Isso era um golpe, porque enquanto o cara não podia voltar pra casa, vinha a quadrilha e limpava a casa do cara inteiro e levava tudo embora. Aí quando era marcada a audiência, depois de 3, 4 meses, a mulher não aparecia na audiência. Quando o cara voltava pra casa, achava a casa vazia. Então assim, como é que pode se melhorar as várias falsas acusações que também ocorrem? Então, esses casos que você está dizendo são casos específicos e que conseguem ser comprovados. Inclusive, tem, até agora a gente for pegar seu gancho, teve um caso recente que foi noticiado pela mídia, né? Da mulher que foi para casa do cara, ficou 1, 2 meses, aí falou para ele, olha, preciso de comprovante de endereço aqui, e com o filho pequeno, levou e tentou cobrar pensão socioafetiva, só que ficou comprovado que era uma mentira. Num caso desse, tá previsto no Código Penal, no artigo 339. Então, assim, você tem provas robustas que o quê? Que realmente foi uma falsa denúncia. Ela vai responder por tudo o que aconteceu, por ter esvaziado a casa dele. Mas, assim, esse caso, por exemplo, do golpe, é o golpe em específico, não é minha área, tá? Não atuo no criminal. Então, assim, no criminal nesse ponto, nesse aspecto. Mas, assim, ela vai responder por estelionato, por que quer que seja. E, inclusive, a denunciação caluniosa. Por quê? Porque há provas robustas. Agora, se você me perguntar, então a denunciação caluniosa funciona? Funciona, em alguns casos funciona, mas ela funciona quando efetivamente as provas são concretas, né? Então, você tem que ter um conteúdo probatório bem grande e a pena ela é alta, é de 2 a 8 anos de reclusão. Então, quando se comprova que a pessoa acusou falsamente, mas você precisa ter uma prova robusta que houve nesse caso, facilmente seria comprovado. Concorda? Acredito que não vi o caso, né? Não advoguei no caso, mas parece até que essas mulheres usam identidade falsa. Depois, tipo, não tem como nem achar. Quadrilha, especializada, tal. É nisso que eu falo, porque assim, nesse tempo, até se ter audiência, se comprovar e tudo, quem que vai repor as coisas do cara? Então, mas aí a gente não tá entrando no âmbito, né? O cara foi violentado porque ele era vulnerável. Ele acreditou, né, na mulher, numa mulher que... Você concorda? Hoje, o que eu indico para todas as mulheres, né? Quando você vai se relacionar com alguém, nós temos várias ferramentas para buscar saber quem é essa pessoa, né? Como que você vai ter um relacionamento com a pessoa que você não tem nem o CPF dela? Tem o Jus Brasil aí que você consegue, tem mecanismos para ver se esse homem já passou por alguma violência doméstica. Agora você como homem, tá usando documento falso. Tem meios para você procurar. Nossa, um CPF que não consta nada. Não conseguiu fazer uma compra, nada. Então, assim, esse tipo de coisa foge um pouco da esfera do que está sendo discutido. Ele parte mais para o criminal mesmo, Alan, que realmente não é a minha área, né? Então, seria um golpe, e aí eu teria que tomar as medidas criminais cabíveis, né, com relação a isso, mas eu acredito que fuja um pouco, você tá querendo me pegar, né? Porque Fuja assim, um pouco do eu queria tema entender que a gente... quem é mais protegido quando é acusado. É isso que é o gancho, entendeu? Se é uma mulher que acusa, acende tudo a luz vermelha. Se é um homem que acusa, vamos esperar, deixa o tempo correr. É isso que, sabe? Então, Alan, você diz isso, mas nós também temos várias mulheres que caem no mesmo tipo de golpe. É igual o golpista do Tinder? Exatamente, porque você correu na minha frente, igual o golpista do Tinder. São mulheres
que até hoje não conseguiram reaver seu patrimônio. Ah, mas eu vou ser polêmico agora, viu? A gente cai no golpe do afeto, da atenção, do carinho. Então, Elas caíam no golpe do cara vir buscar de avião, de proporcionar... então, ai, olha o seu machismo, olha lá o seu machismo Mas não é isso que estrutural. mostra na série? Não, então, Alan, cada um tem um tipo de afeto, a gente não, eu não tô aqui pra julgar ninguém, se porque andava de jatinho, iludiu ela. Com o que esse rapaz foi iludido, você sabe? Então, Com carinho, com o rostinho bonito. então, são 2 pesos e 2 medidas que você tá usando. Ela pode ter sido jatinho, ele pode ter sido silicone bonito que a mulher usava. Então, aí você tá usando de 2 pesos e 2 medidas, entendeu? Então, assim, a gente eu acredito que a gente esteja fugindo um pouco do assunto, porque são golpes, né? Houve lá a violência, olha o golpista do Tinder, e ele continua, né? Pelo que ele continua, Foi caracterizado que ele não obrigou ninguém a nada. É igual o homem, então assim, não dá pra você falar que só o homem cai em golpe, né? As mulheres também caem nesse tipo de golpe. Eu tô dando exemplos, entendeu? Pra saber como é que a justiça age quando é um e quando é outro. Vai entender por que tá, tipo assim, tá tão polarizado. Então, mas você concorda que se você tá falando em um golpe, né? É a pessoa que tá lá usando documento falso. Vamos usar a mulher, tá? Foi pro apartamento da mulher, sei lá, tirou a mulher de lá, não por uma falsa acusação, tirou, limpou pegou o dinheiro dela, vamos vender seu imóvel. Como que você enquadra esse homem com falso documento numa violência doméstica, né? Então eu vou pegar outro exemplo. Neymar e Nájila. Não acompanhei o caso. Se ele não tivesse filmando, ou ela mesma, acho que foi ela mesma que filmou, tá lascado. Porque assim, ela depois foi acusar ele de agressão, de tentativa de abuso, e na verdade foi o contrário. Ela deu uns tapas na orelha dele e tal, e ficou isso aí de prova. Então, Alan, a palavra da vítima tem poder? Tem, muito, mas há sim um quadro investigativo, é instaurado um inquérito para apurar os fatos. Mas aí não pega que a justiça brasileira é muito demorada, que até, vamos supor que não tivesse filmado, que não tivesse, sabe, sido tão rápido. Até ele provar que focinho de porco não era tomada, podia ter perdido os contratos, podia estar sendo mal falado, sabe? Podia perder muita coisa. Sim, eu concordo com você, mas eu acho que aí, no caso, a justiça é lenta. Na maioria dos casos, sim, não em questão de Maria da Penha, né? Depende, como eu falei, do município, não vamos voltar nesse assunto. Mas existe um pequeno grupo de mulheres que utilizam, infelizmente, o Instituto. Eu falo que é como enxugar gelo, né? Nós estamos aqui, né? É muito legal, foi muito legal, muito você dar voz, né? Para alguém que defenda, dar voz para as mulheres, lutando todos os dias para quê? Para proteger vítimas vulneráveis. Mas tem uma parcela, assim como tem uma parcela de mulheres machistas, tem uma parcela que utiliza o Instituto de forma indevida e que acaba fazendo essa descredibilização, né? Ai, a mulher tá mentindo, ai, a mulher é louca. Várias outras. Então, assim, vamos lá, numa gama de 100, 5 que fez isso, aí vira repercussão. Então, aí acaba descredibilizando, porque aí a gente mexe com os extremos, acaba descredibilizando o que realmente é importante. Agora tem aqui uma perguntinha surpresa pra você. Tô na balada, tô lá dançando, aí tô vendo as menininhas. O que é o limite do flerte pro assédio? Como é que eu sei? É o criminal também, né? A gente tá indo pro criminal também. É a importunação, né, Alan? Mas não sei, você tá lá, eu te olho. Eu acho que você tá retribuindo o olhar. Não sei se você tá brava por eu estar te olhando ou se você tá gostando. E eu continuo olhando. Só que até então não falei nada, não pus a mão, não cheguei perto, só tô olhando. E você se sente incomodada? Você pode chamar a polícia e falar que você está sendo assediada? Depende muito do contexto, né, Alan? Porque, por exemplo, quando você tá só olhando,
É diferente, mas há homens realmente embalados, inclusive hoje algumas casas adotam, né, um protocolo de pedido de socorro, que realmente tem um abusador ali, né? Então, assim, qual é o limite do flerte? Eu acho que cada pessoa tem que respeitar o espaço da outra, né? Há um assédio em balada, não é porque a pessoa tá bebendo que te dá o direito de chegar, colocar a mão, fazer algum tipo de comentário, trocar olhares. Por exemplo, você está vendo que ela tá com outra pessoa. Tem relatos de mulheres que vão à balada e os caras perseguem ela até o banheiro. Então, aí vem essa visão distorcida, né? De, eu só tô olhando e eu tô importunando ela. Olhei, ela correspondeu. Ok, mas assim, eu olhei, aí o homem começa a cercar, o homem vai até o banheiro, o homem... Isso é uma importunação, compreende? Entendi. E qual que é o maior risco hoje? Sofrer assédio ou ser acusado de assédio? Porque assim, é subjetivo, certo? Uhum. Eu posso, tipo assim, no ambiente de trabalho, você pode um dia, igual você falou de cabelo e tal, você pode cortar o cabelo, fazer uma maquiagem, pintar a unha, vir com uma roupa legal. E eu falo, nossa, Michelle, você tá bonita hoje, hein? Hoje tá legal. Não é interpretativo? Eu posso simplesmente fazer um elogio porque você tá realmente bonita, mudou o visual, e você pode entender que eu te assediei. E pode que eu olhei ter sido, demais então, pra você. E pode ter sido um assédio, né? Isso vai depender do caso concreto, do que traz a evidência, até porque local de trabalho não é um local para você ficar elogiando a aparência do coleguinha. Vamos falar assim, eu tô no local de trabalho, eu não tô lá, eu tô lá para trabalhar, né? E infelizmente nós viemos, eu bato de novo na tecla do machismo estrutural. O homem acha que ele tem a liberdade dele falar qualquer coisa para a mulher e não tem. Assim como também a gente não pode ser extremista, a mulher também não deve, né? Eu já aconteceu de eu ir trabalhar e o amigo tá com uma camisa nova, uma calça legal, falou, tá bonitão hoje, hein? E simplesmente assim, um elogio. Porque muitas vezes, cara, eu acho engraçado, porque eu na minha cabeça, eu acho que o assédio tá na pessoa que tá escutando. Sabe, a mesma frase pode ser assédio se eu falar, mas se for o outro cara que é mais bonito, que ela sente atraída, aí um elogio. Então eu acho que é muito subjetivo por causa disso, é difícil caracterizar. Entendeu? Mas assim, se você concorda Porque eu acho que as leis por têm que ser exemplo, objetivas. Um evento isolado que eu elogiei o cabelo dela, né? Ok, como que a gente comprova que vai ser assédio? Agora, se você vem com condutas reiteradas no ambiente de Mas como é que trabalho, se comprova isso? Ela tem que, tipo assim, ter prova, testemunha? Testemunhal, existem muitos patrões, né, que realmente fazem, né? Eu preciso que você faça isso. Então, assim, mas também entra para uma outra esfera, né? Que não é do extremismo. Tem que comprová-lo, na verdade. E, assim, eu acho que ambos, tanto homem quanto mulher, tem sim que ter limites, né? O meu espaço termina onde começa o seu, né? Então, é o que eu falo, é trabalhar o cultural, né? São assuntos relativamente novos, né? Que estão acontecendo há poucos anos, né? Então, são assuntos relativamente novos. Deixa eu ver aqui outro tema agora. Vamos lá, no mercado de trabalho. Por que ainda existe diferença entre homens e mulheres? São 3 fatores, Alan. Posso pegar aqui na minha colinha? Pode, eu tô usando a minha também. Eu tenho até... É assim, ó. A lei, ela garante igualdade de salário formal, né? Mas a diferença são 3 principais motivos: a segmentação do mercado,
A economia do cuidado, por exemplo, muitas mulheres acumulam a função de dona de casa e mãe, né? Que isso já é um problema, às vezes, para a empresa, mesmo que velado, porque a lei não permite, mas é velado. A gente sabe também que, por exemplo, Só para entender, você acha que tem empresa que opta por uma mulher solteira, que não tem filho, porque ela vai estar 100% pro trabalho, ela não vai ter essa jornada dupla em casa? Sim, eu acredito que sim. E existe a falta de transparência, né, salarial, que é difícil fiscalizar o que é declarado. Vamos supor, nós trabalhamos numa mesma empresa. Eu não sei o seu salário, você não sabe o meu. Então, é muito difícil falar sobre isso. Então, a lei existe, É mais mas... fácil se for, tipo, no chão de fábrica, que é o piso salarial que todo mundo entra ganhando a mesma coisa. Exatamente. Mas a partir do momento que alguém tem uma promoção, você não sabe se Exatamente. ela está recebendo mais ou menos, exercendo a mesma função. E assim, hoje a gente vê que o mercado de trabalho, na verdade, são poucas as mulheres que ocupam cargos relativamente de mando, tipo CEOs, né? Quanto que a gente tem estudos sobre isso? Quantos CEOs masculinos, quantos CEOs femininos? Então, assim, é sempre um degrau mais difícil. Há empresas que, por exemplo, preferem contratar homem, porque mulher engravida, vai sair por licença maternidade, eu vou ter que continuar arcando com isso. TPM. Então, assim, não, graças a Deus, isso tem melhorado ao longo do tempo, mas há, sim, essa diferença salarial. Exatamente por isso. E o mais difícil é realmente a falta de transparência, porque a gente está em um cargo administrativo, eu não sei quanto você ganha, você não sabe quanto eu ganho, mas na maioria das vezes as mulheres ganham menos. Por exemplo, houve um imprevisto, eu tenho que sair porque meu filho caiu na creche, eu tenho que atender meu filho. Então, não é visto com bons olhos pelo empregador. Muitos, não por todos, tá? Não vamos generalizar também, não vamos generalizar. Mas, graças a Deus, nós estamos ganhando espaços, estamos aí comprovando que você engravidar, você ter que cuidar do lar, você ter filho, não é um impedimento para que você ocupe o mesmo cargo que um homem. Tem muita gente que fala por aí... Um cargo e um salário, desculpa. Que a mulher, ela tá buscando igualdade, mas não quer trabalhar em carvoaria, não quer trabalhar na construção civil, não quer trabalhar numa petrolífera, no meio do oceano, não quer trabalhar na pesca. Eu entendo, e não acho que realmente as mulheres devem ter alguns tipos de trabalho, pela diferença biológica. Cara, eu não vejo por que falar, pô, você quer trabalhar, quer ser igual, vai carregar um saco de cimento, cara. É besteira. Mas por que o pessoal fala tanto isso? Você acha que é mais uma defesa do masculinismo? Eu acho que sim. Vocês querem ser igual, mas não quer trabalhar igual. Por exemplo, a Constituição ela não trata homens e mulheres como iguais em tudo, né? Eles são iguais em dignidade, permitindo o tratamento diferenciado quando há uma justificativa histórica ou funcional. Quando você diz, ninguém quer carregar um saco de cimento, por exemplo. Vamos lá, eu não consigo carregar um saco de cimento. Eu nunca conseguiria trabalhar numa construção civil, mas há mulheres que trabalham, né? Por exemplo, o serviço militar é obrigatório para homem, mas pode, a mulher, se ela quiser, ela pode. Mas nós temos que entender também que há as diferenças biológicas, né? Não é a igualdade em tudo, sim a igualdade de dignidade e permitindo que não haja um tratamento diferente. Como é que eu vou falar, o Silvio, em vez de ser advogado, vai trabalhar numa carvoaria? Como é que eu vou trabalhar numa carvoaria? Não consigo. Infelizmente, alguns trabalhos são exercidos quase que 100% por homens mesmo, né? E isso não é... Isso aí é histórico, né? Porque se a gente for pegar desde que o mundo é mundo, tá? Não é um machismo, mas foi constituído assim. A mulher cuidava das crianças, da casa, e o marido trabalhava. Antigamente tinha muito mais serviço braçal que hoje em dia, né? Exato. A lavoura, campo, caça, pesca, entendeu? E por questões biológicas de força, de resistência, era o homem. Só que o que eu penso, a evolução, ela tá vindo. Todo dia a gente evolui um pouco, tá? Então, hoje em dia tem muito mais cargo que, cara, com certeza, por mulher exercer, muito melhor do que o homem. Até porque mulher tem mais organização, mulher é mais limpa, mulher é mais assídua, tal. Só que
não estão tentando enfiar tanta lei, que tá fazendo esse movimento, né? O feminismo, o masculinismo, ter essa guerra de sexos. Um exemplo agora, né? Que tá lá para frente, mas eu vou falar agora. Essa pauta aí que foi aprovada no Senado, que eu particularmente li, e é outra coisa que eu acho muito subjetiva, muito interpretativa, então não vai ter o mesmo peso e a mesma medida que a lei da misoginia, tá? Eu achei meio que absurdo, não a lei em si, a ideia da lei, mas como ela quer ser implantada. Vamos supor, a gente está num debate agora, concorda? A gente está debatendo e tal. A gente está se respeitando, mas vamos supor que a gente toca num tema acalorado, que você tem uma opinião, eu tenho outra. E eu falo, não, Silvia, peraí que eu tô falando. Isso aí já pode ser enquadrado na lei da misoginia e eu posso ser preso. Porque eu tô cerceando o seu direito de voz. Só que a gente tá no debate. O debate é interrupção, é um querer colocar seu ponto, o outro também. Entendeu? Você não acha? O que você acha disso aí? São projetos de lei, né? Mas já foi aprovado no Senado. Tá então, em época de eleição. A gente fala, foi aprovado, ele ainda não é lei, né? Existem as etapas para que ele seja aprovado. Eu particularmente, eu sou a favor que misoginia seja crime, mas com a regulamentação necessária. E nós estamos falando de extremismos, né? Então, mas o texto do jeito que tá muito subjetivo. Então, e isso pode não ser aprovado, né? Pode não ir para não ser sancionado, por exemplo, concorda? Né? Não lembro do texto. Mas você acha que ela se equipara à lei do racismo? Porque o racismo para mim é claro. Entendeu? Eu tô numa conversa aqui com uma pessoa negra e eu falo, desculpa gente, mas é o que se ouve por aí, tá? Macaco, ou qualquer outra coisa relacionada. Cara, isso é claro que foi cometido um racismo. Agora, se a gente tá numa conversa, só tá nervosa, hoje tá TPM, calma aí. Tem o mesmo peso do que eu proferir uma ofensa tão forte contra uma pessoa de cor? Vamos recapitular. Que isso tá na lei. Vamos recapitular. Você está dizendo que que o projeto em si, você vir aqui e me interromper... É um crime de misoginia. Estou cerceando o seu direito de fala, estou calando sua voz, porque eu tô falando, calma aí, deixa eu falar, você já falou, pera aí que é minha vez agora. Você já falou. Nesse tom que eu tô falando, porque eu vi as explicações. Globo já colocou que se você estiver conversando com alguém e falar, pô, tá nervosa hoje, tá de TPM, já pode ser enquadrado. Se eu pegar e falar assim, para de perturbar, vai lavar uma roupa. Igual um casal tá em casa que às vezes sai o tipo de brincadeira, não é legal? Não sei, a convivência deles. Entendeu? Às vezes é piada interna. Agora eu entendi seu contexto. Entendeu? Sim, Ala. Esse é o tipo e outra, é imprescritível. Então, certo? Mas esse é o Se você daqui 20 anos quiser pegar essa conversa que a gente tá gravando aqui agora, e eu acabei de interromper, e quiser me processar por misoginia, eu posso ser preso daqui 20 anos. E outra, é de 2 a 5 anos de cadeia. Mas nós aqui, a gente não tá aqui numa interrupção e você não tá me diminuindo, né? Concorda? Não, mas o simples fato de eu te interromper foi a explicação que eu li nos artigos eu não estudei a reforma, assim como reforma de Código Civil, implantação de leis, você tem que estudar a fundo. Então, seria uma irresponsabilidade minha dar uma opinião sobre esse assunto, né? Uma opinião jurídica sobre esse assunto. Não tive acesso completamente ao documento completo que foi aprovado, que você disse que foi aprovado pelo Senado, mas o que eu te digo, esse fato só de você falar, foi só uma brincadeira, vai lavar um tanque de roupa. Isso não é uma brincadeira para fazer para qualquer mulher. Mas num casal que você tá vivendo, você tem intimidade para isso. Como ela pode olhar para mim e falar assim, pô, vai não sei o que, tipo, vai cortar a grama. Então, mas aí você tá sendo muito extremista. Não é extremismo, porque o extremismo não parte da minha parte de achar que algumas coisas são normais. Parte do extremismo de achar que tudo tá errado. Que eu acho que é isso que cria tanta divergência. Mas você concorda que vai ser analisado um contexto, né? Eu acredito, é o que eu tô falando. Você tá me colocando numa situação aqui que eu posso estar dando uma opinião errônea porque eu não estudei a criminalização da misoginia. Não, tô falando agora do exemplo de falar
vai passar uma roupa de um casal, cara. A gente tá em casa. Então, vamos supor, vocês são um casal, mas isso pode fazer parte de um ciclo de abuso. Vai lavar uma roupa. Vai tomar outra cerveja, tá barrigudo. Exatamente. Mas, Não, tipo, mas por casal, assim, que eu falo... Mas então, É o isso, dia a dia, é a brincadeira, não, tal, não. que eles construíram durante anos de relacionamento. Então, Entendeu? mas Tudo parece que você fala hoje em dia é um abuso. Alan, é uma diminuição. É aí que eu te falo que o quê? Eu não sou terapeuta, né? Essas brincadeirinhas, né? Sim, existe alguma intimidade para o casal e às vezes são meras brincadeiras que eu jamais toleraria, né? Eu, Silvia, jamais toleraria. Mas que pode haver. Mas essas brincadeirinhas, elas podem fazer parte de um contexto de violência psicológica. Então, assim, quem vai saber definir isso realmente é um estudo psicoterápico. Entendeu? Então, assim, agora, mesma coisa, eu tô na rua, não sou nada sua também, né? E a gente vem falar da misoginia em si, tirando a violência doméstica. A gente tá aqui e fala, pô, Silvia, que comentário absurdo, vai lavar um tanque de roupa você achar isso. Você concorda? Que é um machismo? Nesse caso, sim. Mas se a gente tiver uma batida no trânsito, a gente desce os dois do carro, nervoso. Começa uma discussão. Entendeu? E você tá tentando falar, e eu só falo assim, ó, cala a boca, você já falou. Podia ser um homem, certo? Você falaria a mesma coisa pra um homem. Cala a boca, você já falou, deixa eu falar. Você tá errado. Cara... É difícil eu te dizer... Aí eu posso ser enquadrado. Eu sei que você não leu a lei e tal, entendeu? Mas no que eu entendi do que eu li, e que eu já vi algumas pessoas comentando, é isso. Não, isso eu vou até me abster de dar qualquer opinião por não fazer parte do meu contexto, mas eu acredito o seguinte, Alan, que tudo do que a gente vê, tudo que vem sendo construído, tudo é baseado em coisas reais, né? Por exemplo... Quando a gente volta a falar lá da violência doméstica, né? Tem comprovação. Então, o quanto se espera até que essa mulher... a medida protetiva é efetiva? Sei que eu estou mudando de assunto. Não, tranquilo. A medida protetiva, ela é efetiva? Ela é preventiva, ela é um remédio iminente. Só que, quantas mulheres já não morreram com medida protetiva? Eu até tenho os números em algum lugar, mas não me lembro de cabeça. Então, assim, a misoginia, ela precisa ser combatida. Combatida principalmente por isso. Eu acho que é mais fácil eles... Nós podemos marcar um outro podcast para falar sobre o projeto da misoginia. Não, eu tô falando da lei. É mais fácil o pessoal pegar as leis que já existem, endurecer as leis. Entendeu? Pra não ter o risco. Por exemplo, o cara vai lá, briga com a mulher e é preso. Sai na audiência de custódia. Ele vai lá e mata a mulher. Então, assim, aí que eu volto a falar. Vai criando lei, criando lei, criando lei. Só que aqui já tem, que é boa. E que era pra funcionar. Porque, cara, a Maria da Penha já cobre muita coisa. Mas ainda falta coisa. O que cara, acontece? Mas a gente não tem... Aí que eu falo pra você, não tem já uma lei que é... calúnia, difamação, assédio moral, já tudo existe, não existe? Sim. Se eu falar pra você vai lavar uma roupa, você pode me enquadrar no assédio moral. Não precisa ter uma outra lei, de outra forma. Alan, a gente eu acho que cria muita lei, mas não faz as que tem funcionar certo. A gente volta naquele assunto que eu falei pra você. Nós temos várias leis, mas nós não temos políticas públicas para a efetividade das leis. O Estado é falho, então, assim, muitas vezes a gente se vê no ponto de estar enxugando gelo. Estar enxugando gelo. O que se precisa hoje, Alan? Conscientizar tanto homem quanto mulheres. Precisa haver, primeiro, a conscientização. Segundo, o trabalho mesmo, né? Conscientização. Quando eu era criança na escola, eu tinha aula de... Como é que chamava? Era uma matéria que você aprendia sobre a função dos prefeitos, de vereador. Era cívico brasileiro, alguma coisa assim.
Você jurava a bandeira, você cantava o hino. Aí os professores lá te explicavam. Ó, o vereador serve para isso. O prefeito é para isso. A gente sabia. Hoje em dia, se você chegar em qualquer escola aí e falar, cara, qual que é a função do senador para um cara de 15 anos, ele não sabe. Ele não sabe. Por quê? Porque nós não inserimos isso. O governo está alienando a população. Exatamente, nós não temos isso na escola. A gente não tem isso. Então, existe a lei, mas o quanto a lei protege? Na verdade, protege um pouco, né? Protege um pouco. Às vezes, tá lá um agressor que realmente tem medo, mas tá o agressor que não tá nem aí para medida protetiva, entra e mata a mulher. Tanto que foi feita uma pesquisa, não sei te dizer quem, mas eu vi. Um estudioso foi em várias penitenciárias, entrevistou os presos, falou, você viu, por que você comete o crime novamente? Ah, porque eu saio rápido. Justiça é de boa. Aí ele falou, então quer dizer que se você fosse condenado a 30 anos, tivesse que cumprir os 30 anos, ele falou, cara, eu já ia pensar 2 vezes, né? Porque 30 anos na cadeia. Então assim, a gente já tem as leis. É isso que eu acho engraçado, a gente já tem a lei, só que mas quando você fala, é progressão de pena, é boa conduta, é saidinha, é visita íntima. Então, mas você está falando aí de criminal, né? Que novamente eu vou falar para você. Não, mas o feminicídio não é um criminal? É criminal, mas é específico, a maioria das coisas que vai... Mas o feminicídio, ele não sai. Ele sai só quando ele cumprir 55% da pena. Ele não tem direito à visita íntima. Mas colocar que é um crime hediondo, que era 80% da pena. Não quiseram. A esquerda, né, no caso. Do quê? Mas crime hediondo que entra feminicídio, estupro, latrocínio, era pra pessoa cumprir 80% da pena presa na cadeia, sem direito a porcaria nenhuma. A esquerda que tanto defende o feminismo, que luta, que você vê, a maioria da esquerda é feminista. Vai lá e vota contra. Ah, não. Porque as cadeias estão superlotadas, a gente tem que ressocializar. Que proteção é essa que estão dando pras mulheres? Alan, é difícil falar sem envolver lado esquerda, direita, né? Eu prefiro não emitir opinião política sobre isso, né? Não ter um lado nem direita, nem esquerda. Mas o que acontece? Quando eu falo criminal, né? A gente não... E você fala, o cara... Por que o cara comete um crime? E aí a gente não tá falando do feminicídio, tá? Por que o cara falou que cometeu de novo? Porque eu saio logo. Então, foi um crime de uma penalidade baixa, né? Vamos combinar. Baixa, não. Eu acho que só do cara bater numa mulher, não precisa matar. Não, mas... Só dele bater, ele já tem que ficar um bom tempo lá. Que já não mostra que é um bom indivíduo para a sociedade. Isso já demonstra que... Mas, por exemplo, aí a gente chega num ponto. Quando eu tenho uma medida protetiva, porque ele deu um tapa, é uma agressão. Né? Aí entra no crime de agressão. O crime que vai ser tipificado é a agressão. Só que tapa não deixa marca. Como que você comprova exatamente o tapa? Você vê a dificuldade da lei? Como não? Se eu der um tapa no olho, fica uns 3 dias roxo no mínimo. Você, mas outros não, Alan. Outros não. Puxão de cabelo, então, vamos... Também não, são crimes... É difícil, é muito difícil comprovar. Entende? E aí, junta com essa pequena porcentagem que vai lá e faz falsas denúncias, que descredibiliza. E aí o inquérito acaba sendo arquivado. Mas, por exemplo, há outros tipos de violência. Você sabe que uma das principais violências físicas que é cometida contra a mulher é mordedura? Morder? Morder. O agressor morde. É uma das principais. Morde. Aí você consegue comprovar. Mas nós esbarramos nessa cultura. Na cultura machista, nós esbarramos na questão da mulher ter medo do agressor e não denunciar. Nós esbarramos na questão da mulher, por exemplo, depender do homem, não poder sair de casa. Mas hoje, por exemplo, quando chega uma mulher no hospital muito machucada, acompanhada do companheiro, fala, um guarda-roupa caiu em cima de mim. O hospital tem um protocolo também, né, que vai ser investigado, né, porque comumente é isso, caiu a porta do guarda-roupa em cima de mim, escorreguei no banheiro. Então, dependendo da gravidade, isso já é um avanço, né, os hospitais terem o protocolo e tentar ali mas muitas voltam, infelizmente muitas voltam. Eu conheço várias. Por isso que eu falo, é muito importante
né? É muito importante o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que as pessoas ainda têm muita... fugiu a palavra, preconceito, tem muito preconceito com relação a isso, né? Infelizmente, a gente se depara com advogados alertando essas mulheres que elas estão sendo vítimas de violência para que elas procurem, né? Procurem um apoio psicoterápico, procurem o apoio de um psiquiatra e possam sair do ciclo. Tem algum site mais fácil dela acessar, porque todo mundo tem um celular hoje em dia, sabe? Que ela consiga dar uma lida e meio que ter um norte pra ela falar, pô, peraí, acendeu um sinal de alerta aqui, isso aqui tá acontecendo comigo, eu não sabia. Tem pra um depois site, ela procurar... Alan, mas eu não trouxe, e de cabeça sou depois você péssima. Me manda, eu coloco na descrição do vídeo, lá o site e tal. Inclusive, a gente tem até um pedido de ajuda, né? Por exemplo... o pedido universal, né? Universal de ajuda. Vamos supor, você está sendo vítima, você está sendo ali conduzida pelo agressor na rua e você faz um sinal, né? Que é fazer o dedo assim e assim. Então... mas muitas pessoas desconhecem isso, então passa despercebido. Eu gosto muito de ver algumas pesquisas que são feitas, pesquisas não, assim, formais, né? De vídeos de como a população reage a isso. Às vezes as pessoas olham e ignoram. Por quê? Porque eu vi que a maioria do pessoal que via já ia lá e pegava o cara e puxava a mulher. Mas a gente vê também pessoas que têm a consciência do sinal, né? Que acaba salvando uma vida. Então é importante ter. Eu vou passar depois no site. O que eu vi era isso, o pessoal via, parava, peraí, tá fazendo um sinal. A mulher já chegava lá, abraçava ela, puxava, o cara já chegava, o que tá acontecendo e tal. Isso. Agora vamos partir aqui pro um dos assuntos finais aqui. Cotas. O que você acha das cotas aí? E como funcionam as cotas para as mulheres? Em que caso que elas são enquadradas nas cotas? Trouxe minha colinha aqui, porque sempre... não existe cotas para forçar resultados, Alan. Elas não são a solução completa para a desigualdade, né? Eu acho que as cotas, elas abrem portas, mas o enfrentamento real da desigualdade exige medidas amplas, estruturais e que vai além de qualquer sistema de reserva de vaga. Então, assim, na minha concepção, que eu sou contra qualquer cota por sexo, por religião, por cor. Eu sou a favor de cota para pobre, certo? Quem realmente então, não tem... você é a favor de uma cota. Para pobre. Porque assim, se a pessoa realmente, independente de ser branco, ser negro, ser mulher, ser travesti, o que for, é pobre. Não teve condição de estudar numa escola boa, estudou sempre na escola do estado, família passou necessidade, porque a gente sabe que o estudo não é só ir para a escola, é ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono, entendeu? Poder vestir bem, tomar um banho, tudo isso aí interfere no seu aprendizado, e você conseguir obter mais aprendizado para ter uma opção melhor, para ter uma formação melhor, para conseguir um emprego bom. Então eu sou a favor de cota para essas pessoas, sabe? Porque elas precisam entrar numa faculdade federal ou estadual para não pagar, para conseguir melhorar ainda mais o seu conhecimento, para depois dali ela conseguir ter um emprego, ter uma vida melhor, porque até então não teve, entendeu? Só que eu parto do princípio que, mais uma vez, o Estado é falho. Vai lá e cria um monte de cota. Só que, cara, o real problema, igual você falou na raiz, o saneamento básico, um posto de saúde, uma escola boa, não investe. Então, assim, aí depois vai lá, eu vou dar uma cota. Como se isso fosse resolver o problema de todo mundo. E não vai. Entendeu? Eu acho que o governo ele tem que começar a trabalhar de baixo ali para tirar as pessoas da situação de pobreza, para depois não ter que ficar dando cota, bolsa. Cara, é outro assunto, mas metade da população do Brasil recebe algum tipo de benefício do governo. Mas isso não é o caso. A gente novamente está partindo para o governo, né? Eu acho assim, ou você é contra ou você é a favor a cotas, porque quando você fala em linha de pobreza, nós temos aí uma desigualdade racial,
né? Se a gente puxar em números, Então, mas não me né? importa, Em eu não preciso números. fazer uma cota pra negro, porque os caras vão medir a grossura do beiço, o tom da pele, que eu acho que é mais racista ainda. Mas pobre, se eles são a maioria dos pobres, eles vão ter a maioria das cotas. Entendeu? Não preciso olhar pra estética da pessoa, sabe? Eu acho mais racismo quando você separa as pessoas. Ah, você é negro, você precisa mais. Eu sei que tem uma dívida histórica, a gente precisa fazer uma reparação. Mas se já são a maioria pobre, por que que eu preciso ainda falar, ah, você tem a cota porque você é negro? Cara, eu dou a cota pro cara porque o cara é pobre. Então, mas você concorda, Alan? Acho que isso também vai muito de pessoa para pessoa, né? Eu conheço várias pessoas que vieram, a gente vê várias histórias que vieram de comunidades, né, sem acesso até saneamento, que sentaram, estudaram, passaram em universidade federal, não pelo sistema de cotas de pobre, por exemplo. Pobre é uma palavra que eu não gosto muito de usar, né? E passaram, né? Então, assim, eu acho que se eu sou contra ou a favor de cotas, eu prefiro não emitir minha opinião, mas eu acho que, como eu te disse, elas abrem portas, mas não é ela quem vai dizer se você vai continuar no sistema ou não. Mas no caso aqui, quando eu fiz a pergunta, são cotas específicas para mulheres. Uhum. É exatamente isso aí, então. Eu acho que você concorda, porque se equipara, né, Alan? Se equipara, a gente está falando de vulnerabilidade. A gente vem aqui de uma discussão onde a gente fala do mercado de trabalho, de ser pior. Então, assim, já que existem cotas, né, por que não? Mas emitir uma opinião com relação a isso, eu não tenho uma opinião formada. Deixa eu ver aqui. Tá, vou te fazer uma pergunta agora. De todas essas questões que a gente falou, qual mais impacta a vida real hoje? Você consegue ser mais explícito? Entre feminicídio, cota, violência doméstica, economia de mercado, misoginia, tudo. O que está mais impactando hoje em dia? O que você acha que depende mais atenção? A cultura do país. A cultura, o machismo estrutural enraizado, porque se você vê realmente a origem de todo o tema que a gente discutiu aqui, qual que é? Né? Por quê? Por que que a mulher está numa situação de vulnerabilidade? Por quê? Porque não há uma cultura que determine que nós somos iguais diante das divergências, né? Como a gente havia comentado, mas que, por exemplo, normaliza piadinhas. Eu sou uma mulher que trabalha o Brasil todo, Alan. Eu viajo, faço muita viagem ao trabalho, eu advogo no Brasil todo. E é muito triste falar, como eu falei lá no começo, em algumas das viagens, eu aproveito o final de semana para fazer meu descanso. Já que eu estou na cidade, vou conhecer aqui o entorno. Eu já ouvi comentários do tipo, nossa, agora você arrumou o velho da lancha? O que eu acho um grande absurdo. E assim, de homem, de mulher, quer dizer, a mulher não tem a capacidade, uma mulher solteira, ela não tem a capacidade de ter o poder aquisitivo, de ter o dinheiro fruto do seu trabalho, de fazer as conquistas dela estar trabalhando e fazer uma viagem, fazer um passeio relativamente caro. Por quê? Porque sempre tem que ter um homem bancando. Então, assim, eu acho que o nosso problema central, a origem, e é o que eu falo, e nós vamos enxugar gelo enquanto nós não mudarmos, e eu acho que isso a gente não vai mudar 1, 2, 3 anos, nós vamos levar alguns bons anos para que isso mude. É mudar realmente esse machismo estrutural que está enraizado na sociedade. Né? Eu agora, falando de mim, eu como advogada, mulher, a gente passa por situações que são ridículas, mas eu consigo sair dessas situações e consigo impor e realmente sofrer algum tipo de assédio, algum tipo... eu vou tomar as medidas cabíveis, né? Mas você ouvir, por exemplo, você postar uma viagem, você ouvir de homem e de mulher, nossa, você arrumou um velho da lancha, de homem e de mulher, né? Isso soa absurdo, Alan.
Sou absurdo. Você vê que tá ali, enraizado na sociedade. Eu ainda acho, você vai discordar de mim, mas é que eu acho que é de pessoa para pessoa. Porque eu já escutei algumas amigas falando assim, tô precisando arrumar um velho da lanche. Isso é normal. Tipo, uma piada que... Entendeu? Que eu acho que tipo, é de pessoa para pessoa. Eu já escutei, careca, gordo, ou não sei o que tem, ou bailarina, porque eu gosto de dançar. Quem me conhece sabe que eu danço axé, danço sertanejinha, bailarina. Cara, e tipo assim, eu particularmente, eu abstraio muita coisa. Não sofro com isso, certo? Então, eu ainda insisto que muitas leis, eu acho que isso é muito subjetivo, entendeu? E vai deixando o dia a dia mais complicado, sabe? Vai deixando mais pesado. Você vai, tipo, puta, qualquer coisa que eu vou falar agora eu tenho que... Cara, eu sou uma pessoa que eu sou boca aberta. Eu falo o que vem na boca, eu falo. Em roda de amigo, tal. Eu tô me policiando. Eu tô tendo que... Eu estou deixando de ir em alguns lugares que eu ia, ou convivendo com algumas pessoas, porque eu tô com medo de represália, de ser preso, de, sabe, de... Não é cancelamento, que eu nem sou famoso pra ser cancelado, mas no dia a dia, tem uma filha de 22 anos. Às vezes eu sento com ela, cara, eu converso com ela de, tipo assim, de amigo, sabe? Pra ela, muitas coisas que eu falo é normal. E pra outras pessoas, não. Entendeu? E é isso que tá dando medo hoje em dia. Das vezes você falar alguma coisa que você não tá com a intenção de magoar, não tá com a intenção de ofender. Cara, você não quer prejudicar a pessoa em nada. Você só falou um blá, isso se vira contra você de uma forma que vai... Aí sim pode acabar com a sua vida. Entendeu? Eu falo, tem uma filha, tem um trabalho. Às vezes eu posso estar preso porque eu falei alguma coisa que alguém achou ofensivo. Só que aí o cara que mata tá solto. Você entende? Qual que é a minha visão? Minha visão é essa. Falar sobre isso, a gente vai lá entrar na questão da criminalização do misoginismo, né? Mas, Alan, eu acho que não é questão de você, estou me policiando, é uma questão cultural, que isso tem que trazer para a educação, por exemplo. Mas é cultural, igual você está falando. Pessoas foram criadas nessa cultura. Então, assim, é uma transformação de pensamento. Se a gente for pegar por cultura, entendeu? Cultura. A gente não mexe em cultura. Como assim? Em cultura, cara, quem é católico tem a cultura, baseado pela Bíblia. Quem é da Umbanda tem a cultura. Quem vem de uma tribo tem a cultura. Então, assim, é cultural. É da cultura do país. Então, quer dizer, a gente não consegue mexer na cultura para mudar a questão do machismo? Cara, não diria assim questão do machismo. Cara. Eu não me sinto machista, porque assim, eu abro a porta do carro, eu carrego a sacola pesada, eu vou andar na calçada, eu ando do lado da rua e coloco a pessoa do lado esquerdo. Eu acho que muita gente às vezes confunde machismo com ser masculino. Às vezes ser a função de homem, de proteger. Então, mas proteção é uma coisa. Agora, você falaria pra mim, nossa, você tá fazendo esse tipo de viagem porque você arrumou um homem que te banca? Cara, é aí que eu falo, depende do contexto. Se a gente tiver amizade e liberdade pra fazer uma brincadeira... Mas eu me sentiria ofendido. Eu falaria isso aí não com a intenção de magoar, ofender ou te diminuir, porque eu te conheço, sei que você é uma mulher solteira, independente. Só que quando sai um meme na internet, igual foi o velho da lancha, cara, isso torna uma piada pra gente fazer pra descontrair. Fala, tá viajando, arrumou um velho da lancha. Cara, não tô com intenção nenhuma de te magoar. Então, mas a grande questão, Alan, é que essas piadinhas, elas acabam sendo normalizadas. É esse o problema. Mesmo com a sua intenção, eu conheço você, Silvia, então eu fiz só uma brincadeira. Óbvio que eu vou me posicionar. Alan, não gostei. Esse não é o tipo de brincadeira. Você está dizendo que eu não tenho capacidade para fazer o que eu faço, né? Então, assim, mas essas brincadeirinhas, elas acabam consolidando e desmerecendo as mulheres. Porque assim, porque a mulher, porque tem um meme da lancha, tem um não sei o quê, tem um não sei o quê. Eu sou totalmente contra.
E quanto a isso, eu sou totalmente contra. Porque sou uma mulher, né? Que eu trabalho sozinha, eu viajo sozinha, né? E eu vejo muito preconceito, principalmente de homens, de mulheres também, mas de homens, né? Que não acham que eu tô ali a trabalho, por exemplo. Nossa, vive viajando. Então, isso mostra a cultura. E eu acho que existe, sim, como mexer na cultura. Vai ser muito difícil a gente implantar na cabeça dos mais velhos esse tipo de coisa, mas para uma nova geração, para que entenda, mas nós não temos políticas públicas para isso, né? É a mesma coisa, o bullying. Teve gente que lidou com o bullying normalmente. Na época da escola, eu fazia um apelido pro cara também. Se fosse muito assim, né? Dava uns tapas no outro, no outro dia tá tudo certo. Mas tem pessoas que hoje, que sofreram bullying da nossa época, que não superaram os traumas até hoje. Então, assim, é o que eu sempre digo. O meu começa onde termina o seu. Sim. Então, assim, nós temos que trabalhar uma sociedade que tenha respeito, que tenha cultura e que entenda, né, que mulher não é vítima de piadinha. Homem também não é vítima de piadinha, mas o contexto aqui é realmente mulher. Mesma coisa, você, uma brincadeira com você. Eu não vejo uma brincadeira ofensiva que eu faria com você. Ao contrário, não estou dizendo que você faria, mas seria muito mais fácil você fazer uma piadinha comigo. Não, mas eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, eu danço axé, que eu morei em Porto Seguro e tal. Eu acho super legal. Eu tô lá dançando axé, você fala assim, ó, tá rebolando mais que a Carla Pérez, hein? Cara, eu vou levar super na boa. Mas é uma coisa que eu não falaria. Então, mas eu levaria super na boa. Eu falar, danço mesmo. Você entendeu como é muito subjetivo? Não é subjetivo, Alan. Por exemplo, se eu vou dançar... Eu não danço axé, tá? Não sei dançar nada. Vamos deixar claro aqui que eu não sei dançar nada. Eu sou... se você, por exemplo, falar... pô, tá rebolando, hein? Isso pode ter um duplo sentido, Alan. Pode sim ter um duplo sentido. Eu falando como mulher. Então, assim, pra você, homem... eu sou... que vocês costumam dizer, eu sou um homem raiz. Dá pra você brigar eu comigo também agora. Sou uma mulher raiz. Você brigar comigo. Ai, meu Deus. Então, assim, o que eu vejo? Ele o tá feminismo é um movimento que busca as igualdades, mas quando é pra ser forte e aguentar uma piada, aí não pode. Mas não é só a piada em si, Alan. É isso que eu tô te dizendo, não é a piada em si. É o descredibilizar. O que muda a sua vida? O que te diminui de verdade? De falar assim, pô, o bom velho da lancha aí, você tá viajando. Pra mim, isso realmente é uma ofensa, né? Eu não dou esse direito a amigo nenhum. Isso é um exemplo, né? Mas assim, eu não enquadraria isso, tipo, pra mim eu enquadro isso no machismo estrutural. Isso eu enquadro no machismo estrutural. Principalmente a pessoa me conhecendo. Sabendo que eu tô lá, porque eu trabalho bastante, né? Quem acorda às 5 vai dormir às 11, né? Então sabe que eu trabalho bastante. Fazer um tipo de comentário desse, pra mim, é totalmente ofensivo. Eu, como mulher. E principalmente no mundo que eu vivo hoje, às vezes a gente advoga, eu entro em sala que eu tô com 5 homens e só eu de mulher numa mesa. Então, por exemplo, eu já peguei situações em que a pessoa falou, é mulher, não vai dar nada. E aí? A gente... Ele falou isso diretamente pra você? Não falou, você sente, né? Tipo assim, não é piadinha, não é piadinha. É uma subestimação. Por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Doutor, eu acho que a senhora não entendeu. Tá, o que eu não entendi? Aí você responde à altura. Então, você vê que há essa descredibilização. Você, numa mesa com 5 homens discutindo, doutor, eu acho que a senhora não entendeu. Eu falei, então tá, o que eu não entendi? Isso. Aí você responde. Aí você deixa a pessoa sem resposta. Então, eu vejo isso sim como subestimar, não só por ser mulher, né, principalmente, mas subestimar, ter nessa cultura, Alan, enraizado que a mulher não tem o mesmo estudo, não tem a mesma capacidade, uma mulher sozinha não consegue se bancar, ela precisa de um homem para estar bancando ela. E são as pequenas brincadeiras, Alan, pequenas brincadeiras que continuam
com o machismo estrutural. Essa é a minha opinião. E a gente está aqui para divergir. A ideia aqui não é concordar, né? É entender. E agora você de casa aí que assistiu até agora, você acha que existe igualdade? Ou escolha de quem proteger? Deixa um comentário aí e tal. Eu queria só, antes de finalizar aqui, eu tô com os patrocinadores. Tem uns malucos aí que resolveu acreditar no meu podcast. Tá, vou falar deles aí, que eu não falei no começo. A gente tem a Carval, que tá há 48 anos no mercado imobiliário. Ela tem loja em Pedreira, tem loja também em Jaguariúna. Então, se você tá precisando alugar, vender ou comprar e quer exclusividade, é com a Carval. Temos também aqui o Menegão Soluções Inteligentes para o celular, tá? Tá precisando de alguma coisa para sua casa, um ar-condicionado, umas luzes aí que liga sozinha, uns filtros de água, tal, vai na Menegão lá. Todos esses que eu vou falar aqui, ó, o link tá na bio, tá? É só descer lá e clicar, você vai direto pro Instagram dos patrocinadores. Temos também a Gráfica Nova Geração. Você está procurando fazer impressão de qualquer tipo de impressão, jornal, revista, cardápio, fazer também itens personalizados, cordão de crachá, cartãozinho, tag, até essa caneca aqui, ó, personalizada aqui do Divergente Cast, foi a Gráfica Nova Geração quem fez, tá? Se você tá querendo jantar num lugar legal, que eu vou lá daqui a pouco, Bar dos Lagos, almoço e jantar, tá? Um gastrobar aqui na cidade, ele é aberto de segunda a domingo, almoço e jantar. Quer ter momento inesquecível, comemorar aniversário, fazer uma reunião com o pessoal da empresa, o happy hour, é lá no Bar dos Lagos. Agora acordou de manhã, tá com fome, quer comer aquele pãozinho na chapa, delicioso, tomar um cafezinho bem quente, é lá na Berlim Paneteria. Lá eles também tem bolo por encomenda para aniversário, pão de meta, tem várias outras coisas, tem um ambiente aconchegante, você pode sentar com seus amigos lá num fim de tarde, tomar um cappuccino, tem também uma cervejinha gelada lá para quem quiser tomar. Então, Berlim Paneteria. E, por último, onde a gente está gravando aqui, plataforma X ou plataforma X, aí você escolhe. Aqui os caras montaram um estúdio podcast maravilhoso. Quer gravar um podcast? Clica na bio, tem o Instagram também da plataforma X, vem aqui gravar. Eles também têm estrutura completa para o seu evento. Painel de LED, tem palco, iluminação, som, tudo da melhor qualidade. Beleza, pessoal? Agora aqui eu quero agradecer a doutora Silvia Michele. Tem alguma consideração final? Algum recado que você queira passar aí para a mulherada? Alguma dica, alguma sugestão? Fica à vontade. Não, Alan, acho que eu não tenho mais consideração nenhuma, né? Tudo que a gente já discutiu, acho que é válido. Quero agradecer o convite mais uma vez. Você deu uma oportunidade de trazer uma voz feminina, né? Isso soma muito. Então eu queria agradecer. E elogiar o espaço aqui também. É bom, né? Muito bom. Eu que agradeço a presença. Desculpa se por algum acaso eu fiz alguma pergunta mais perturbadora aí, mas é que a gente quer, né, tirar a ideia, né? Entender o que está acontecendo aí, saber o que é o feminismo, o que é essa machosfera. Algumas coisas eu não consegui responder porque não são da minha área, mas... E quem quiser se aprofundar mais no tema aí, cara, tem diversos outros podcasts, tem livro, tem site, tem várias outras pessoas falando e tal. Espero que vocês tenham aí entendido o que a gente quis passar, tenham aprendido um pouco mais, que tenham solucionado algumas dúvidas de vocês. E não deixa, tá? Dá um like, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo ou amiga que você quer que esse vídeo chegue. Tá bom, gente? Obrigado, até a próxima. Michele, obrigado. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.